Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Rita de Cássia no YouTube. É sempre com grande alegria, alegria renovada, que nós aqui estamos para mais um momento, uma tarefa, um estudo da nossa doutrina espírita. Nós iniciamos com uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos proteja, que nos oriente. Jesus, nosso Mestre querido, governador do nosso planeta Terra, que nos conceda paz nesse momento de estudos, de reflexões do Consolador prometido, dessa doutrina que nos inspira, que nos conforta. Agradecemos a espiritualidade amiga, dirigente do nosso Rita de Cássia, que conosco aqui se encontra, nos intuindo, nos protegendo para mais um momento proveitoso de estudos para a nossa felicidade, para o nosso progresso. Que assim seja. Bem, amigos, a casa hoje nos propõe o estudo do Livro dos Espíritos na sua parte segunda, que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Kardec, nessa parte segunda, ele vai tratar então dessa relação, né, dos espíritos, no mundo espírita, o mundo dos espíritos. E o capítulo que nos coube analisar hoje, quer dizer, estudar, é o capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. Nesse capítulo 8º, Kardec, então, aborda questões do sono, sonhos, visita espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, sonambulismo, êxtase, segunda vista, e faz um resumo teórico, finaliza com um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Nós vamos falar, basicamente, né, a casa nos propôs tratar hoje do item que fala da letargia, catalepsia, que são mortes aparentes, e também do sonambulismo. Esses itens, eles estão, melhor dizendo, são subitens, né? Eles estão entre as questões 422 até a 438 de O Livro dos Espíritos. Primeiramente, a gente precisa, até como uma questão introdutória, entender o que seria a emancipação da alma. Quando Kardec está falando, então, de alma, ele fala de espírito encarnado. Essa é a resposta que os espíritos dão na questão 134 do Livro dos Espíritos, que é alma, espírito encarnado. Então, Kardec está falando dessa relação, já que ele está tratando nessa parte segunda do mundo dos espíritos, ele está falando, então, da relação existente entre aqueles que estão encarnados e o mundo dos espíritos. A propósito, eu retirei aqui um trechinho da introdução do Livro dos Espíritos, que é bastante interessante para a gente justamente se situar onde e como, né, Kardec faz essa abordagem de uma forma tão precisa nessa parte segunda, nesse capítulo, especificamente tratando de emancipação da alma, o que significa, né, essa libertação, esse momento em que o espírito aqui encarnado consegue interagir no plano espiritual. E aqui está, na introdução de O Livro dos Espíritos, um trechinho que nos diz: os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou o mundo espírita, isto é, dos espíritos. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Prestem bem atenção, amigos, eu queria chamar a atenção para isso. Eles são independentes, são mundos independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. E aí é bastante interessante, né, na obra A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos, Cosme Massi, ele então, atento a essa questão, né, entre o mundo corporal e o mundo dos espíritos, o mundo espírita, Cosme então identifica 6 possibilidades
de inter-relação, né, dos espíritos nesse momento em que nós vamos então chamar, né, dessa relação mais direta, procurando entender essa relação que existe entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. A primeira possibilidade que ele bem identifica é o momento em que você está na transição, na passagem da vida espiritual para a vida corporal. Esse é o momento, é o processo de encarnação. No momento seguinte, e contrariamente a isso, ou seja, né, simetricamente, vamos colocar assim, é a passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. E isso significa o desencarne, a nossa morte. Aqui nesse planeta, obviamente, porque a morte não existe. Então, nós vamos então entender, numa terceira colocação que Cosme também bem aborda, ele fala dessa vida apenas no plano corporal, no mundo material. Numa quarta possibilidade, aí se encontra a vida apenas no plano espiritual, ou seja, na erraticidade. E ainda aborda o que nos interessa mais de perto, que é justamente esse momento dessa correlação, você vivendo aqui no mundo corpóreo, como nós estamos vivendo atualmente, e essa relação com o mundo espiritual, com o plano espiritual. E vice-versa, né? Ou seja, a última possibilidade, a sexta possibilidade que Cosme identifica, é justamente essa correlação, essa interação, essa intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Que acontece, sobretudo, para nós espíritas, através, né, do desenvolvimento da mediunidade, né, que a gente vê de uma forma tão clara, tão ostensiva, né, que os espíritos nos trazem literaturas fantásticas e além da questão doutrinária, né, tantas situações, né, são feitas, tantos fenômenos mediúnicos vêm à tona para nos ajudar, nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Pois bem, amigos, então, feita essa pequena introdução para que a gente se situe exatamente onde nós estamos, né, nesse ponto em que Kardec trata da letargia, da catalepsia, ele diz que são mortes aparentes. De fato, né, tanto a letargia quanto a catalepsia, há uma cessação momentânea, temporária da atividade física, né, e o espírito como que se despreende, né, há um desdobramento, né, do espírito, o espírito praticamente não tem essa relação com o corpo, mas ainda está ligado, obviamente, ao corpo, porque quando há, né, o desligamento completo, pleno, né, do espírito do corpo físico, há o fenômeno que nós denominamos morte real, não tendo possibilidade do espírito retornar a esse corpo, uma vez cessada essa atividade orgânica e exaurido, vamos dizer assim, o fluido vital que nós sabemos que é o que nos sustenta, o que faz com que o corpo orgânico tenha condições, o espírito tenha condições de habitar esse corpo físico, dando ânimo, ou seja, animando esse corpo físico. Muito bem, então, Kardec, na questão 422, Kardec inicia perguntando aos espíritos, uma questão que vem dentro, né, desse tema, então, portanto, da letargia e da catalepsia. Ele fala assim: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções, né?
já que eles não podem se comunicar, é pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções, e os espíritos então dizem, não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E Kardec, na linha A, ele pergunta, mas por que então os espíritos não podem se comunicar? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Bom, aqui é uma prova cabal, né? Os espíritos nos dizem de que se apenas tivéssemos ali o corpo físico e terminasse as coisas, né, no momento da nossa morte, nós não teríamos aí essa atividade, né, do espírito, que é no momento em que a atividade, vamos dizer, fisiológica está temporariamente ali suspensa, mas você vê, né, que o espírito ainda continua ativo. Né? E isso é, sem sombra de dúvida, né, princípio basilar da nossa doutrina espírita, né, que preconiza a imortalidade da alma. Ou seja, mas é importante que a gente compreenda, né, que essa emancipação, nesses casos aqui de mortes aparentes, letargia, catalepsia, eles se encontram apenas momentaneamente, né, o corpo físico está impedido, né, de se comunicar no plano aqui material, nesse momento em que tanto a letargia, que é um estado mais agudo, né, onde você tem praticamente que o corpo, né, todo pleno, quer dizer, imobilizado, ou seja, sem condições de comunicação com o exterior, e você tem a catalepsia, que é um estado em que pode ser apenas localizado determinados órgãos que ficam imobilizados ali naquele instante. Mas o fato é que o espírito tem consciência de tudo, né? Ele, na realidade, ele ouve, ele pode perceber sem a questão, né, dos sentidos, né, do movimento, por assim dizer. Na questão 424, Kardec até faz essa diferença entre letargia e catalepsia, e eu vou me permitir aqui ler para vocês, porque é interessante para que a gente possa compreender melhor. Ele diz assim, a letargia, são comentários de Kardec, já a resposta 424. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária, olha que a gente falou aqui ainda há pouco, da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, ou seja, a letargia da catalepsia, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizado, podendo atingir uma parte ou mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Aí nós temos, né, a catalepsia que pode ser natural ou provocada, pode ser através, né, da hipnose, que nós sabemos, são estados que, de alguma maneira, sempre tem que ter um cuidado, porque o que nós estamos falando, né, e isso aqui fica muito objetivo, né, são situações que têm uma finalidade útil. Nós vamos ver isso mais à frente. Só para que a gente possa ter uma ideia, Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium portentosa, enfim, né, que exerceu a sua mediunidade com um grande vigor, vamos colocar dessa forma,
ela quando nasceu, ela conta isso no livro Recordações Mediúnicas, logo aos 29 dias de nascido, ou seja, ela era de Rio das Flores, do município de Rio das Flores, e aos 29 dias ela teve um acesso de tosse, uma tosse forte, e ficou paralisada, como se efetivamente tivesse morrido, né? Todos os seus parentes ali, né, começaram então os preparativos para sepultar a criança, né? Chamaram o médico, enfim, e não conseguiram identificar ali naquele momento, né, o que apenas a mãe, porque acreditava, na realidade a mãe tinha, acredito eu, uma intuição muito forte, né, de que a sua filha não tinha falecido. E já tinham preparado, né, roupinha, tudo, colocaram ela numa roupinha, até que ela diz, num vestido azul e branco. Não tinham ainda, né, colocado ela no caixãozinho, mas já tinham até encomendado esse caixão, que era um caixão branquinho, que ela diz, e que, na realidade, porque a sua mãe não acreditava. Bom, passaram praticamente 6 horas da criança, então daquele bebezinho, né, de apenas 29 dias ali, e a mãe, então, vendo que já se aproximava do sepultamento, ela vai até um dos cômodos, eles estavam numa fazenda, né, uma casa, e isso, né, naquele tempo, né, se fazia muito isso, ainda mais numa área rural. E ela vai até um dos cômodos, né, com uma foto, né, de Maria de Nazaré, e ela ali se põe a orar com todo fervor a Maria, pedindo então que, se a filha estivesse efetivamente viva, que ela pudesse dar provas disso, que ela pudesse, de alguma maneira, ser, né, quer dizer, esse agente, né, para que evitasse então, né, que ela fosse sepultada. Porque a mãe, ela realmente cria na condição de vida que a filha ainda tinha. E aí ela orou, Dona Ivone relata isso no livro, durante praticamente 1 hora. A mãe então sai do quarto, vai até ao bercinho onde a filha ali estava, imóvel ainda, e continua e faz algumas carícias no rostinho de Dona Ivone, né, daquele bebezinho que ali se encontrava. Ali. É justamente nesse momento que, como se saísse, né, ela sai desse estado letárgico e o bebê começa a chorar. Ele chora, toma como se fosse um susto, e aí todos percebem, né, que o bebê não estava efetivamente morto do ponto de vista fisiológico, aqui, físico, né? E nós ganhamos aí, durante décadas, né, uma médium, e ela conta, né, que esses episódios ainda depois continuaram, porque a mãe sempre disse, eu entreguei você a Maria, e ela realmente, Dona Ivone, utilizou essas aparições. Depois ela conseguia ver espíritos já aos 4 anos de idade, e tem uma biografia fantástica, né, com livros que são extremamente úteis, né, relatando as questões dos fenômenos mediúnicos também, e nós conseguimos então, ela até fala que essas situações de morte aparente também voltaram a acontecer em outros momentos. Ela, aos 8 anos, 16 anos, ela também volta a ter, e é uma forma, né, vamos colocar assim, né, do espírito, naquele momento em que o corpo está repousando. Daí a importância, né, isso é visto lá no início
desse capítulo 8, né, do sono. O sono é indispensável para o refazimento das energias do corpo físico. Nós precisamos, a nossa matéria, essa matéria densa, né, os órgãos que funcionam, precisam desse repouso. Por isso é que nós temos que ter um certo cuidado ao irmos dormir, quer dizer, porque as pessoas às vezes dizem, eu não preciso tanto, né, de sono, não preciso dormir tanto. Não, precisamos sim, todos os espíritos nos falam isso, né? Nós precisamos até para que a gente possa ter a possibilidade, quer dizer, o espírito ele continua sempre ativo e que a gente tenha a possibilidade de fazer esses contatos, né? Essa relação com o plano espiritual que se dá no momento em que nós estamos emancipados. Né? Daí essa importância. Mas também nos relata sobre letargia e catalepsia. Há relatos lá, né, no Novo Testamento, né, o caso mais emblemático foi certamente de Lázaro, né, em que, né, para alguns se entende como ressurreição. Né? A ressurreição seria a possibilidade, né, de você, morto, voltar a habitar aquele mesmo corpo. Né? E sob a ótica espírita, o que efetivamente ali existiu, né? No livro A Gênese, Kardec aborda isso de uma maneira muito clara, trazendo também os exemplos, né? Da filha de Jairo e também, né, do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, né? E só para que a gente se recorde, essa viúva tinha esse único filho e Jesus, quer dizer, depois que já vem, né, desse momento em que teve ali, dessa passagem, né, da filha de Jairo, Jesus visitando ali, caminhando com a multidão. Naim vê essa viúva indo sepultar o seu filho, o seu único filho. Né? E Jesus, então, ordena, olha, toca no esquife desse rapaz e ordena que ele se levante e ele começa a falar. Quer dizer, ou seja, que ação foi essa? Qual é a ação para que você efetivamente volte, né, ao momento, vamos dizer, né, de vida, né, que a vida está só de uma forma latente? Como é que você consegue voltar nesses dois fenômenos, tanto da letargia quanto da catalepsia? Através da ação magnética, né, desse fluido que é uma transformação do fluido cósmico universal, como nós bem sabemos. Esses fenômenos eles sempre ocorrem e sempre se dão através do nosso, né, da utilização vamos dizer assim, do relaxamento, né, da elasticidade do nosso perispírito, né, desse fluido perispiritual. E o magnetismo, ele é essa transformação, né, do fluido cósmico universal. Jesus, um espírito puro, governador do nosso planeta, tinha uma força magnética, né, inigualável e, portanto, ele podia, através da sua vontade, imprimindo na realidade, vontade de fazer com que voltasse. E dizem até, né, Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele traz um ponto que eu entendi assim, bem interessante. Eu queria ler para vocês o que ele fala nessa questão de Lázaro. Diz assim Miramês, eu vou me permitir ler aqui, que eu achei um trecho muito interessante. É bom e muito bom que compreendamos que tudo isso depende de muitos fatores, dos quais destacamos. Ele está falando, né, da questão dessa força magnética da letargia e da catalepsia. Ele diz, destacamos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, como diretor espiritual do planeta em que habitamos e trabalhamos por misericórdia desse mesmo guia espiritual da humanidade. Então ele fala, com Jesus o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força vital em seu organismo.
Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, deu ordem, porque tinha essa autoridade, para que aquele espírito voltasse à vida física, e assim se deu para a glória de Deus que se manifestasse. Ele ainda fala aqui o seguinte: Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que já tinha no coração. Há muitas criaturas que sentem dificuldade em desligar-se dos laços que os prendem ao corpo na hora da desencarnação. Isso ocorre por falta de educação espiritual, mas a doutrina dos espíritos vem ajudar esses espíritos dentro de um esclarecimento lógico e fácil de ser entendido, mostrando a todos que ninguém morre e que a vida continua além do túmulo. Bom, amigos, então aqui a gente vê como esses fenômenos podem nos trazer ensinamentos, e sempre nos trazem ensinamentos claros, ensinamentos que são efetivamente extremamente úteis ao nosso desenvolvimento. Quando a gente fala, né, de letargia, de catalepsia, a gente está falando de morte aparente porque justamente não há o fenômeno dessa morte real aqui no plano físico. Agora, vamos ver um outro fenômeno que também ocorre com muita frequência e bastante interessante, que é o fenômeno do sonambulismo. No sonambulismo, o espírito está efetivamente mais emancipado e mais lúcido. Na realidade, o sonho, né, Kardec já diz isso também, quando faz a formulação, o sonho ele é um sonambulismo imperfeito, porque o sonambulismo o espírito ele fica, né, de uma maneira mais assim acentuadamente, vamos colocar, em contato com o plano espiritual, já que o seu corpo físico fica praticamente que inativo. Às vezes ele se usa, né, do corpo físico como se usa de um instrumento, como se fosse de uma mesa, de uma caneta, né? Na realidade, o espírito ele está desprendido. Há um momento em que ele, na realidade, se despreende do corpo físico, muito embora ainda se mantenham laços fluídicos ligados, porque se esses laços se romperem, como nós já dissemos, é a morte real, e aí não há mais condição dele voltar. No sonambulismo, que também tem um aspecto, né, como Kardec trata no Livro dos Médiuns, no item 172, ele nos fala, né, dos médiuns sonambúlicos. Mas há uma diferença, você não necessariamente você precisa ser médium para verificar esse fenômeno sonambúlico. Você pode ser sonâmbulo, isso às vezes acontece, né, na infância, onde nós vemos, né, casos, né, crianças que andam, que caminham, né, isso às vezes se torna até relativamente frequente, e você tem algumas situações até que são situações perturbadoras. Você tem que ter um cuidado apenas para que isso não gere situações de risco para o próprio corpo físico, né? Porque há interferências, né, às vezes do mundo espiritual, de algum obsessor, e que faz com que esse sonambulismo não seja bem ajustado, porque o sonambulismo ele é uma forma, né, de você se comunicar com o plano espiritual e de você aurir ali bons conselhos, às vezes, dependendo, né, da faixa vibratória em que você se coloque, né? E isso Kardec nos traz aqui no item 172, ele fala, pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos homens, que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos.
ou seja, é a alma que percebe, que sente, que vê quando esse fenômeno sonambúlico está em andamento. Você, na realidade, não percebe, não sente com os sentidos físicos. É por isso que você pode estar de olhos fechados e você está ali caminhando, andando. Você, na realidade, essa luz, né, que ilumina o espírito, ilumina todo o ser, né? Você, na realidade, não vê com os olhos materiais, com os olhos físicos. Você não tem, você fica privado desses sentidos momentaneamente. Por isso que é interessante essa experiência para enriquecimento também do espírito. O espírito tem, às vezes você sai, né, quando você repousa, você entra nesse estado profundo, porque é mais profundo do que o sonho, o sono, né? Ele é um estado realmente, o sonambulismo, ele te leva a um estado, né, muito profundo. Você tem essa lucidez, esse contato, às vezes, muito mais, digamos assim, correto e ampliado, vamos dizer, as tuas condições. Às vezes há saberes que você não tem nessa encarnação, quer dizer, enquanto, né, no estado de vigília, enquanto acordado, e em despreendimento, né, você passa a ter esses conhecimentos, porque são conhecimentos do teu espírito, né? E ele faz essa diferença do médium, porque o médium ele é passivo. Na realidade, ele traz, né, esses conhecimentos, né, do espírito, né, ao qual ele está ali intermediando. Essa é a função, vamos dizer, precípua, né, da mediunidade disciplinada, da mediunidade trabalhada, né, nos ensinamentos de Jesus, e que nós precisamos compreender. Né? Nesses exemplos de sonambulismo, interessante a gente ver, né, Alberto Almeida tem uma palestra que ele fez sobre sonambulismo bastante interessante, em que ele cita justamente que ele foi procurado por um pai, né, tinha uma filhinha aos 4 anos, 4, 5 anos de idade, e que certa feita ela tinha esse fenômeno sonambúlico, veio até ele, pai, e ele viu que não, começou a conversar com o pai, né, em estado sonambúlico, e fez assim, pela argumentação, o pai via que não era, na realidade, não se tratava de uma criança de 4 anos, ali 4 para 5 anos, pela autoridade dos argumentos, né? O pai estava tendo uma relação extraconjugal e a filha trouxe a ele a razão, começou a conversar com o pai e falando, inclusive, das responsabilidades que o pai tinha. Pois então o pai foi perguntar e foi buscar esse esclarecimento, né, num centro espírita, né, e aí foi na realidade informado, ele se esclareceu acerca dessa questão do sonambulismo e de como isso acontece. Na realidade não era, né, aquela criança encarnada ali aos 4 anos de idade, né, quem estava trazendo, mas era o espírito daquela criança, né? Já com amplos conhecimentos. Às vezes você pode ter conhecimentos, né, sejam literários, conhecimentos na área da ciência médica, e que, por força, né, da tua necessidade reencarnatória, nesse momento, eles estão, vamos dizer, reduzidos, eles estão obliterados, eles estão restritos ao que é a finalidade, né, da nossa encarnação nesse momento, né? Mas o espírito é que efetivamente se comunica, né, nesse sonambulismo. Há a possibilidade também de comunicação entre os espíritos e o sonâmbulo, né? O sonâmbulo pode se comunicar e se comunica efetivamente com os espíritos e pode trazer, nesse momento, ele está servindo, né, de médium sonambúlico. Ele não é só um sonâmbulo, mas ele também exerce também ali, né, essa outra ordem de fenômeno que é a mediunidade sonambúlica,
E Kardec também nos apresenta, né, um caso no item 173 do Livro dos Médiuns, em que ele conta e narra que um rapaz, por volta de 14, 15 anos de idade, ele conseguia ver com exatidão, quando estava nesse estado sonambúlico, qual era a doença, qual era a enfermidade que acometia, a extensão, inclusive, porque você vê, na realidade, quando o espírito vê por todos os sentidos, e você não há nada opaco, né? Isso não, nada obsta a visão do espírito. Por isso ele consegue ver os órgãos e identificava, né, esse rapaz com 14, 15 anos, ele identificava que doença a pessoa tinha. E aí perguntaram, bom, mas agora você identificou essa doença, e qual é a prescrição médica? E o rapaz disse, eu não posso dar nenhuma prescrição médica porque, na realidade, o meu anjo doutor não está comigo agora. Ou seja, então, ele quando se fazia acompanhado, né, de um espírito, ele ali estava na condição de médium sonambúlico, porque ele conseguia esse espírito que a ele era afim, que chegava ali para prescrever esses medicamentos, tinha conhecimentos médicos e, portanto, ele poderia fazer, né, essa prescrição. E isso é para que a gente entenda, né, que nós podemos sempre, né, através, né, do nosso raciocínio, nós podemos entender e compreender que tudo que Deus nos coloca no para a nossa vivência é algo sempre para o nosso progresso, para o nosso melhoramento, que tem uma finalidade útil e séria, como o Kardec fala, na realidade os espíritos respondendo a uma pergunta, a pergunta 430, falando sobre o sonambulismo, e Kardec e justamente os espíritos chamam a atenção para essa finalidade útil, para essa finalidade séria que tem esses fenômenos. Porque vejam, no caso, em todas as situações onde nós estamos tratando, Kardec aborda essa questão da emancipação da alma, seja no sono, os sonhos, a dupla vista, a êxtase, e aí, mais particularmente, aqui nós pegamos esses pontos da letargia, da catalepsia, e também do sonambulismo, são fenômenos que têm, para nós, espíritos aqui encarnados, essa possibilidade da gente fazer esse intercâmbio e da gente ter, em algumas instâncias, até mesmo com parentes nossos, eventualmente, que já estão no plano espiritual e que vão nos trazer ali um conselho, que vão, de alguma forma, nos ajudar no nosso contexto evolutivo. Mas, para isso, é preciso que a gente também tenha, né, sempre uma boa sintonia, que a gente procure ter vigilância, orai e vigiai, porque isso, quando essas situações acontecem, elas acontecem porque tem um propósito nobre, e esse propósito muitas vezes é que a gente consiga também, né, no despreendimento, né, da nossa alma, no despreendimento, como nós falamos, né, do espírito, que nós possamos aurir novas forças, buscar muitas vezes, né, fazer um curso lá no plano espiritual. Às vezes você está aqui, você não se lembra de nada, porque quando o sonâmbulo, salvo o sonâmbulo lúcido, em que você tem uma condição especial para você se lembrar do que aconteceu, e às vezes você se lembra de situações pretéritas, né? Há situações em que o sonâmbulo, ele se vê, ele começa a falar como se ele estivesse na guerra, né? É porque ele está lá, ele sente essas percepções, ele tem essas percepções de frio, calor, enfim, do barulho, do que está acontecendo, porque efetivamente há como se fosse um transe regressivo, né? Ele volta lá ao passado e ele consegue
há ali um trauma, alguma coisa que tem que ser explorada e que tem que, de alguma forma, possibilitar nessa existência que a pessoa se liberte também, né? Então é isso, meus amigos, que nós possamos fazer bom uso, né, de todos esse arcabouço doutrinário que Kardec nos trouxe, né? Eu realmente, as questões eram muitas questões, então, para não ficar lendo aqui, eu procurei, de alguma forma, tentar sintetizar ao máximo, mas que a gente lembre, né, que não há milagres, tudo se opera por força desse fluido magnético, esse fluido cósmico universal. O espírito, ele tem sim os seus conhecimentos, a sua bagagem, o seu acervo, né, patrimonial, que consiste nas suas virtudes, nas virtudes que nós já adquirimos, nos nossos conhecimentos, nos nossos saberes. Muitas vezes, nós aqui, nesse momento, temos algumas restrições que dizem respeito também à possibilidade do nosso desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento intelectual, de vigiar, né, as questões que dizem respeito à nossa existência e valorizar mais, não o fenômeno. E essa é uma questão que eu gostaria de dizer, porque, por exemplo, a gente fala muito, né, é muito emblemático o caso de Lázaro, né, e o magnetismo de Jesus, que trouxe efetivamente de volta Lázaro. Mas Lázaro já tinha essa fé que foi renovada, como Miramês fala ao comentar essa questão, né, no livro Filosofia Espírita. E, de alguma maneira, o que a gente poderia se perguntar? O que Lázaro fez durante esses 4 dias em que ele passou, nesse intercâmbio em que o seu espírito estava liberto, embora a carne, né, a matéria estivesse já até em estado de decomposição, e que Jesus trouxe? É um renovar, é o recomeço, é uma ressurreição do ponto de vista das ideias, não da matéria ou do espírito, da vida, porque a vida não tinha cessado ali, naquele momento, para Lázaro, né? A vida material, por assim dizer. Portanto, amigos, que nós possamos fazer proveito desses fenômenos e olhar esses fenômenos à luz da doutrina espírita, como nós assim abordamos, né, como algo que vem sempre trazer para nós, nos enriquecer enquanto espíritos imortais, né? Não é algo que tenha a ver com a curiosidade, né? Não vamos colocar assim, vendo essas questões como se fosse milagres ou algo sobrenatural, porque não são. É realmente o propósito nobre desses espíritos de fazer com que esse intercâmbio seja permanente e seja cada vez mais justo, mais firme no caminho do bem e da paz. Vamos fazer então uma oração para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade do estudo, pela intuição, pela inspiração, e que nós possamos assim seguir cada vez mais fortes no caminho da paz, da consolidação de valores morais para o nosso desenvolvimento e para a nossa felicidade. Agradecemos a equipe espiritual do nosso Rita de Cássia, que nos amparou, que nos sustentou, e que possamos, Senhor, ter uma semana de muita paz, de muita saúde, de muita alegria em nossos corações. Fica conosco, Senhor, zela por toda a humanidade. Levar a cada um, Senhor, aquilo que é necessário para a compreensão de um mundo melhor, de um mundo onde haja mais esperança, onde haja mais amor e fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, então, meus amigos. Muito obrigado pela atenção.